Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. E nós estamos no capítulo 2, quando Kardec vai trazer os testemunhos de espíritos felizes, que tiveram uma boa passagem ao mundo espiritual. O primeiro é o caso do senhor Sanson, que foi evocado algumas vezes para dar seu testemunho e praticamente, vamos dizer assim, ser entrevistado, não é? Nós estamos na sua segunda evocação e na questão 7, na pergunta número 7, que Allan Kardec faz a ele, que é que vamos começar hoje, da segunda evocação, nós temos, Kardec pergunta: dissestes que no momento de morrer não víeis mais, contudo pressentíeis. Ou seja, ele não via, mas pressentia o que estava à sua volta. Não víeis mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos? Então, antes de todo morrer, ele já conseguia perceber alguma coisa do mundo espiritual? E ele responde, o senhor Sanson: foi o que eu disse antes. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, os olhos do corpo físico, não é? Mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, lhe aparecendo subitamente, lhe dá, naquele momento, uma alegria profunda ou uma pena que não dá para expressar o que seja, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Então, se ele se vê num bom lugar, ele fica numa alegria profunda. Se ele não se vê num bom lugar, não é? Ele vai sentir pena dele mesmo de estar num lugar que não é muito bom. E também vai depender da sua consciência, se sente pesada ou não, se tem uma consciência leve, da lembrança de sua vida passada, porque passa a se ter uma certa avaliação crítica moral do que se fez. E aí pode-se ficar feliz consigo mesmo ou infeliz consigo mesmo, não é? Kardec vai trazer aqui uma observação onde ele nos diz assim: trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento. Seria mesmo aquilo do último suspiro, não é? O que explica o emprego da palavra momentaneamente. Naquele momento, há aquele corte. Então, deixa-se de se perceber com os sentidos físicos e abre-se para se perceber com os sentidos do corpo espiritual, unicamente, não é? Porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar no mundo dos espíritos, não é? Vamos agora para a última questão da segunda evocação do senhor Sanson. Pergunta Kardec, na questão 8. Desejaríeis nos dizer o que, no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz, ou seja, quando ele despertou de todo no mundo espiritual, vos impressionou? Quer dizer, quando ele se percebeu no mundo espiritual, o que o impressionou? O que vistes? Desejaríeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram, ou seja, que outros espíritos ofereceram a ele? Resposta do senhor Sanson: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos do perispírito, não é?
Estava como deslumbrado e não me dava bem conta, porque a lucidez não retorna instantaneamente, ou seja, tem aquele período de perturbação que é a readaptação vibratória ao plano espiritual, não é? Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Ele tinha pedido em prece de ser evocado e Deus cedeu, né, concedeu o seu pedido em prece, o pedido da sua prece. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos, todos os espíritos protetores que vêm nos assistir, me cercaram e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. Os espíritos ligados à codificação, espíritos realmente maravilhosos. E eu mesmo, forte e bem, todavia, podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Não conseguiria descrever. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vou repetir. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção, uma fantasia. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Lugares felizes, não é? E aqui Kardec nos traz uma última observação. Os contos de fada, sem dúvida, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece ao de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido, no meio de uma corte brilhante? Deixa-nos Kardec esta questão. E assim termina a segunda evocação do Sr. Sanson. E passamos agora à terceira evocação do Sr. Sanson, a item 9. Pergunta Kardec. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Ou seja, os espíritos se apresentaram ao Sr. Sanson na forma humana? Qual é a forma humana? Cabeça, tronco, membros, não é? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra. E é verdade. Ou seja, se eu desencarnasse agora, eu ia aparecer no mundo espiritual tal como estou. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente, quer dizer, esta máquina é o corpo físico, não é? Que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas, e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos, que é o corpo espiritual, que é o perispírito. A fealdade, ou seja, feiura, fealdade, não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós.
e o olhar, a profundidade de uma estrela. Olha que beleza! Os espíritos superiores, porque foi com esses que ele se encontrou. Ele não se encontrou com espíritos grosseiros, ele se encontrou com os espíritos superiores. Daí toda esta beleza. Não só do ambiente, quanto dos corpos dos espíritos. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer. Ou seja, nós só podemos entender o que ele nos diz pelo pensamento. Por quê? Porque eu não tenho aqui como comparar no nosso mundo. Podemos dar pela descrição, nós entendemos pelo nosso pensamento. Então, tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência. Ou seja, onipotência é aquele que pode tudo. Deus. Ele é o arquiteto dos arquitetos e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. Ou seja, mesmo que nos esforçássemos para tentar trazer pelo pensamento a forma do que ele descreve, mesmo assim ainda teríamos uma ideia muito fraca da forma dos espíritos. Deve ser belíssimo, não é? Item 10, Kardec pergunta: por vós, como vos vedes? Ou seja, como é que o senhor Sanson se vê a ele mesmo? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Resposta: o espírito, tendo conservado a sua forma humana, mais divinizada, idealizada, sem contradita, ou seja, claramente, não é? Tem todos os membros de que falais. Então, sim, mantém a forma humana. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Eu estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que tivessem consciência disso. Olha que legal. A nossa fluidez pode estar por toda parte sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e eu tenho as minhas mãos nas vossas mãos. Eu vos digo: amo-vos, mas meu corpo não toma lugar, a luz o atravessa. Vou virar aqui. E o que chamaríeis um milagre, se fosse visível, para os espíritos é uma ação continuada de todos os instantes, ou seja, algo comum para os espíritos, não é? Eles estão numa outra vibração muito mais sutil, muito mais rápida, porque ele está numa vibração mais alta, não é? Num ambiente mais vibratoriamente superior, então ele está em condições de realizar feitos que um espírito mais denso não realizaria. Mas isso vamos ver depois nos espíritos sofredores. Agora estamos nos espíritos felizes. E, por fim, ele diz: a visão dos espíritos não tem relação com a visão humana. Então, a visão dos desencarnados não tem relação com a visão dos encarnados. Do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e no fundo. No conjunto e no fundo, o espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Também pode, oportunamente, tomar a forma que melhor recorda as suas lembranças. Então, não necessariamente, vamos imaginar, pode ser a mesma forma dessa encarnação, mas mais jovem, ou como Emmanuel, que se apresentava como aquele personagem que ele foi, que ele viveu, lá aos tempos de Jesus, em vez de outro da sua última encarnação, por exemplo.
Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. Daí Emmanuel se apresentar como Emmanuel, não é? Porque ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus e, mesmo não tendo aceito o convite do mestre, ele aprendeu muitíssimo naquela existência com esse acontecimento. Então, isso é importante, mas o fato é que o espírito superior, então ele está falando aqui de espíritos superiores, ele está com eles, e se está com eles, é um deles, que terminou as suas provas, ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. Ela é significativa, aquela representação da forma quando estava encarnado, da forma que tinha quando estava encarnado. Muito bem, vimos aqui o item 10, amanhã continuamos aqui na terceira evocação. Até amanhã, mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.